Um cheiro estranho me atingiu. Cheirava gangrena e podridão. Demorou um pouco até eu entender o que estava vendo dentro daquele pequeno enfeite. Existem profissões que, além de seus desafios cotidianos, colecionam experiências macabras e sobrenaturais, levando a racionalidade humana a duvidar de tudo que já conhecemos. Pedimos o seu like e inscrição no canal. Coloque seus fones de ouvido e tire suas próprias conclusões. Acampamento macabro. Durante uma primavera estávamos sob um alerta de alto risco de incêndio. Todos estavam alertas. A última coisa que queríamos era um incêndio florestal devastador no Parque Nacional da Serra do Cipó, que fica entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Lembro-me de receber uma ligação um dia. Havia uma denúncia de fumaça vindo de uma área onde fogueiras eram proibidas. Imediatamente, comecei a me dirigir para o local do acampamento. No parque, pelo menos quando trabalhei lá, fogueiras só eram permitidas em áreas de acampamento designadas e apenas dentro dos anéis de fogo instalados lá. Você não pode se afastar de uma fogueira, ela deve ser supervisionada o tempo todo e apagada quando você se ausentar. Tive que conversar muito com os campistas sobre isso. As pessoas realmente gostavam de fazer fogueiras onde e quando não deveriam, e mais campistas do que gostaria de admitir deixavam o acampamento com a fogueira ainda acesa ou quente. De qualquer forma, em pouco tempo eu estava no lugar do tal acampamento. Não estava em local de acampamento adequado, era um acampamento improvisado, aparentemente de alguém que achava que ia se aventurar nas florestas, ou poderia ter sido alguém sem teto, um andarilho ou algo do tipo. Ambos eram comuns por ali. Eu apostaria na segunda opção. O tal acampamento era composto por uma lona esfarrapada que estava amarrada com corda a alguns galhos de árvores, criando um abrigo improvisado. Ao lado havia um par de sapatos velhos. Um dos sapatos tinha um buraco no dedo do pé. Definitivamente não era o tipo de sapato que você gostaria de usar aqui nas florestas. 5 meias pretas encharcadas de água e lama estavam penduradas em outro galho de árvore próximo. E ao redor do perímetro eu vi pegadas. Pegadas essas que estavam sem sapatos ou meias, porque era nítido a forma dos dedos. Elas levavam para longe do acampamento. Era bizarro. Você realmente não queria andar pelo parque sem sapatos ou botas. Mas as pegadas pareciam levar para bem longe dali. E eu não vi nenhuma pegada voltando para aquele acampamento. Pelo menos, não pegadas descalço. Presumi que tinha encontrado o acampamento enquanto a pessoa estava temporariamente fora. Usando uma garrafa de água, eu joguei sobre as brasas ainda acesas da fogueira e, usando um galho, eu mexi misturando terra, cinza e água. Toquei e estava fria. Então me encostei em uma árvore próxima esperando que meu anfitrião voltasse. Ele receberia um aviso verbal e, se não fosse cooperativo, seria multado. Depois de alguns minutos, ninguém voltou para o acampamento, então comecei a caminhar por ali, para ver se conseguia ver ou ouvir alguém por perto. Mas não consegui. Eu não fazia ideia de onde ele ou eles tinham ido. Pelas pegadas, haviam mais de uma pessoa. Imaginei que não teria ido longe sem sapatos ou meias. Quando retornei ao acampamento improvisado, eu bati a cabeça em algo. Eu olhei para cima e vi um estranho ornamento de madeira amarrado a um galho baixo. Na verdade, enquanto eu olhava em volta, haviam mais desses enfeites pendurados, todos amarrados aos galhos das árvores. Eles eram feitos de madeira entrelaçada em forma esférica, e através das pequenas aberturas da madeira eu podia ver que havia algo dentro. Quando eu sacudi, aquilo fez barulho. Eu peguei um outro enfeite que estava próximo sem tirá-lo da árvore e o sacudi também. E novamente, algo chacoalhava lá dentro. Curioso, eu comecei a desfazer o ornamento entrelaçado até poder ver o que estava lá dentro. Um cheiro estranho me atingiu. Cheirava a gangrena e podridão. Demorou um pouco até eu entender o que estava vendo dentro daquele pequeno enfeite. Havia apenas um objeto. Era pequeno, do tamanho do meu polegar,
meio cinza e marrom, com pequenos pedaços fibrosos e escuros na ponta. Era arredondado na outra ponta. Então foi quando eu percebi que aquilo era uma unha de um dedo do pé. Uma unha completamente arrancada do dedão do pé e colocada dentro do enfeite. Aquilo fedia muito, devia estar começando a apodrecer. Eu larguei sentindo uma ânsia de vômito subir a minha garganta, totalmente enojado. Eu olhei em volta para todos aqueles enfeites diferentes e eu me lembrei de pensar: de jeito nenhum, cada um desses negócios tem uma unha do pé arrancada e em decomposição. Que tipo de pessoa faria isso? E por que estavam decorando as árvores por aqui? Imediatamente eu peguei meu walkie-talkie e relatei o ocorrido. Eu voltei para a trilha, esperando por um dos outros guardas florestais chegarem. Eles deveriam trazer uma câmera. Na época, os celulares tinham no máximo aquele joguinho da cobrinha. Infelizmente, ou talvez não, meu colega demorou cerca de 1 hora para chegar. E quando chegou, nós voltamos ao acampamento improvisado. Tudo estava no lugar, exceto, é claro, pelos enfeites de unhas do pé. Eles não estavam mais lá. Alguém tinha retirado todos. Quando eu olhei para o chão da floresta, agora havia pelo menos 100 pegadas descalças, combinando com as anteriores e circulando o acampamento. Quem quer que estivesse acampado ali havia voltado no momento em que eu saí e levaram as suas decorações macabras embora. O que realmente me assustou foi o tempo em que tudo ocorreu. Porque se eles voltaram assim que eu saí, isso significa que provavelmente estavam me observando o tempo todo enquanto eu estava no acampamento deles e eu não os vi, eu nem os ouvi. Nós fizemos uma ronda em grupo, mas não encontramos ninguém. Nós desmontamos aquele acampamento e fomos embora dali. Essa foi uma das experiências mais doidas que eu já vivi. Ele me levou até seu corpo. Trabalhei por 32 anos como guarda florestal na região de Vancouver, Canadá, e o que eu vou contar aqui são poucas as pessoas que sabem. Na verdade, somente a minha esposa e meu irmão. No meu trabalho, eu apenas notifiquei que tinha encontrado um corpo de um homem que estava desaparecido há 5 dias, mas o que aconteceu de verdade vai muito além disso. Era no meio da tarde de outono, o vento estava frio, mas o sol ainda brilhava. Naquela semana estávamos trabalhando em duplas e fazendo horas extras todos os dias, pois um jovem de 25 anos foi fazer uma trilha, conhecida e considerada tranquila, porém ele não havia retornado. Já haviam se passado 5 dias desde o seu último contato com a namorada. O rapaz era indiano e tinha chegado há pouco tempo no país para trabalhar com computação. Pelo menos foi isso que foi passado pelo chefe de departamento. A região, apesar de ser de floresta, é bem próxima à cidade. Os celulares possuem rede normalmente. O rapaz que estava comigo recebeu uma ligação que sua mulher tinha dado entrada no hospital, pois ganharia seu segundo filho. Nosso turno acabaria em 1 hora. Eu disse para o meu colega que ele poderia ir. Naquele dia, por estar sozinho, eu não faria hora extra. Já havia se passado meia hora desde que o meu colega havia ido embora e eu decidi voltar. Eu estava sozinho e eu comecei a retornar para a trilha principal para terminar o meu turno. Seria mais alguns minutos de caminhada até lá, antes que escurecesse. Foi quando eu ouvi um grito. "Ei, senhor! Pode me ajudar?" Eu olhei para trás e vi um homem novo, muito familiar, acenando para mim. Ele usava roupa de camping e deveria estar por ali terminando uma das trilhas. Eu respondi: "Claro, o que eu posso ajudar?" Comecei a caminhar em sua direção e o rapaz disse: "Olha atrás da pedra, à sua esquerda. Eu machuquei ali, pode ser que alguém que esteja passando por aqui se machuque também." Eu acenei com a cabeça e ao invés de me aproximar mais do rapaz, eu fui verificar a pedra. Quando cheguei ao local, o que vi quase parou meu coração. A pedra dava para a parte do parapeito de madeira que protegia para que nenhum caminhante caísse do penhasco. Alguém tinha escorregado ali e caído, arrastando 3 das pequenas grades de madeira consigo durante a queda. O corpo, lá embaixo, tinha roupas exatamente iguais à do rapaz que tinha acabado de falar comigo.
Eu peguei meu celular para fotografar o local e enviar ao meu superior, pedindo para enviar uma equipe. A foto do rapaz desaparecido estava no meu bolso. E ela caiu no chão quando eu puxei meu celular. Quando eu abaixei para pegá-la, eu mal acreditei no que vi. O rapaz da foto, o corpo lá embaixo, e o homem com quem eu tinha acabado de falar eram a mesma pessoa. O espírito dele me guiou até o corpo. Isso aconteceu em 2019, o ano em que eu me aposentei. Algo inexplicável aconteceu aqui. Eu não quero que essas experiências que eu estou prestes a compartilhar te assustem a ponto de não visitar os seus parques nacionais favoritos. Saia para ver a natureza, divirta-se, é saudável para você e para os seus filhos. Simplesmente leve essa recordação como um aviso, um lembrete que precisamos estar sempre alertas. Coisas acontecem nas florestas, coisas que nem sempre podemos explicar, ou estamos preparados para elas. Trabalhei para o Parque Nacional Serra dos Órgãos em Teresópolis, região da Serra do Rio de Janeiro, nos anos 90. Eu era policial ambiental e minhas tarefas eram variadas. Uma delas era investigar a captura ilegal de animais silvestres. Havia momentos em que atuava como guia turístico, orientando grupo de turistas ou acampamentos de universidades e cientistas que eram comuns ali naquela época. Mas isso era mais raro. Normalmente eu trabalhava apenas com a investigação e fazia relatórios de como estava a situação do parque. Às vezes, era encarregado de registrar dados sobre populações de animais, especialmente quando um grupo se tornava populoso demais ou escasso demais, o que pode ser uma ameaça ao ecossistema. Era raro eu ter que participar de buscas e resgates, mas isso acontecia. As pessoas se perdem nas florestas. Geralmente, essas pessoas são encontradas pouco tempo depois de se perderem ou depois de saírem do caminho e não conseguirem encontrar o caminho de volta. No início de um verão, um caminhante de meia idade foi dado como desaparecido de seu grupo de estudos. Eram geólogos que estudavam as rochas do lugar. Eu fui chamado para participar das operações de busca e resgate. Verifiquei 2 e 3 vezes o caminho onde ele foi visto pela última vez. Quando isso se mostrou infrutífero, eu desci a trilha e comecei a caminhar pela floresta. Pessoas inexperientes que se perdem geralmente se comportam de maneiras semelhantes. A força da gravidade tende a fazer as pessoas quererem caminhar para baixo, ladeira abaixo, e as pessoas tendem a encontrar e ficar por algum tempo em áreas abertas. Enquanto caminhava, eu estava de olho em aberturas entre as árvores e clareiras, e especialmente ouvindo fontes de água. As pessoas também são atraídas pela água, quem diria, né? Sarcasmo à parte, eu continuei caminhando de olho no mapa de mão e na bússola. Caminhei por uma vegetação cada vez mais densa por cerca de 20 minutos, até que se tornou muito espessa para eu continuar. Estava sem meu facão para cortar o mato, e também não haviam sinais que alguém tinha passado por ali. Eu comecei a caminhar ao lado daquela vegetação. De vez em quando eu gritava: "Serviço florestal, alguém por aqui?" O sol estava começando a se pôr, então eu queria começar a voltar para o caminho. Pegaria outros equipamentos e me reuniria com o grupo principal de busca e resgate. Informei o meu plano pelo walkie-talkie, mas quando responderam disseram: "Pode, Pedro. O caminhante desaparecido foi encontrado há cerca de 10 minutos. Ótimo, pensei, eles poderiam ter me informado quando encontraram, né? Para ser honesto, a equipe geralmente era boa em fornecer esse tipo de informação e atualizações. Se houve um erro, foi raro da parte deles. Com um suspiro, eu comecei a subir o morro de volta. Mas aí eu torci o tornozelo em algum momento e me vi caído na vegetação ao meu lado. Enquanto eu tentava me levantar e desembaraçar o meu corpo daquele mato, eu comecei a ouvir passos. Eles vinham diretamente à minha frente. De imediato eu pensei que fosse um animal grande, como uma onça parda, por exemplo. Então eu entrei em alerta. Apenas continuei tentando me levantar, pensando que, ao ouvir o meu barulho, talvez o animal se afastaria, porque animais selvagens tendem a evitar humanos. No entanto, os passos continuaram se aproximando de mim. Eles eram pesados e constantes. À medida que esses sons continuavam, comecei a ficar realmente preocupado. Poucas coisas ali eram pesadas o suficiente para fazer esse tipo de barulho em cada passada.
seria uma pessoa, uma onça parda ou um lobo-guará. Só essas 3 opções poderiam fazer isso. E para falar a verdade, eu não sei te dizer qual dessas opções seria menos pior. Então eu comecei a gritar, porque se fosse uma pessoa, ela responderia ou viria em minha direção. Se fosse um animal, provavelmente se assustaria e fugiria. Serviço florestal! Alguém aí? E claro, eu segurei a minha arma só por garantia. Enquanto prestava atenção, não houve sequer uma pausa nos passos. Eles continuaram se aproximando de mim, pesados, lentos, como antes. Eu tive certeza que era uma pessoa. Eu comecei a me perguntar por que uma pessoa não responderia. Eu comecei a pensar que talvez fosse alguém com más intenções, ou alguém que simplesmente estava cuidando dos seus próprios assuntos. Pode ser. As minhas costas estavam voltadas para os ruídos agora, porque eu ainda estava todo enrolado no meio do mato e eu precisava terminar de tirar o meu braço daquele espinheiro maldito. Eu precisava dele para mirar melhor com a arma. Eu realmente estava sentindo medo. Eu não conseguiria correr porque o meu tornozelo estava doendo muito e os passos ficaram cada vez mais próximos, até que juro que estavam bem atrás de mim. Naquele momento eu pensei que se dane e puxei com toda a minha força que tinha o braço que estava preso no meio dos galhos, já apoiando no outro e mirando com a arma. Isso me custou uma camisa rasgada e um corte profundo que me fez sangrar. Eu estava livre do mato, eu estava com a minha arma na mão e eu estava pronto para me defender. Era isso que importava naquele momento. Foi um movimento rápido e eu me virei, ignorando a dor do corte, do tornozelo. Só que ao me virar, não tinha ninguém lá. Foi a sensação mais bizarra que eu senti. O meu instinto me dizia que eu não estava sozinho. Parecia o tempo todo que tinha alguém me encarando. E ainda assim, tudo que eu via ao meu redor era uma floresta escurecendo ao pôr do sol. Talvez tenha sido instinto, mas cada fibra do meu corpo me disse para não me mexer. Então eu fiquei parado, encarando a mesma direção, respirando tão silenciosamente que eu não podia nem ouvir. Eu juro que eu devo ter ficado parado por uns 10 minutos. Até que de repente eu ouvi passos bem na minha frente, se afastando. Eu não tô brincando. Esses passos soavam a centímetros de mim, como se alguém realmente estivesse parado cara a cara comigo o tempo todo. Alguém que eu não conseguia ver e passado por mim, me ignorando e indo embora. Óbvio que eu estava com medo, só que agora eu comecei a sentir pânico. Eu tive a ideia de olhar para o chão. Passos significariam perturbação no solo, então eu escaneei o chão da floresta procurando marcas, enquanto o que quer que fosse caminhava. Mas o máximo que eu vi, e juro que eu vi, foi o pequeno e fino galho de uma árvore sendo movido por uma força que eu não podia ver com os meus olhos. Eu fiquei congelado, a minha mente estava confusa e eu não sabia o que pensar ou fazer. Eu peguei o rádio e pedi ajuda. Eu falei que meu tornozelo estava ferido e eu não conseguiria andar. Eu fiquei sentado ali por quase meia hora até que a equipe de ajuda chegou. Vi a floresta escurecer e o meu medo aumentar ainda mais. Eu rezei o tempo todo. Eu nunca mais vivi nada parecido. A floresta era amaldiçoada. Sou um guarda florestal de uma vasta área de floresta densa ao norte da fronteira dos Estados Unidos. Eram 11 horas de um dia qualquer, logo após começar o meu turno, e eu recebi uma chamada pelo rádio sobre uma pessoa desaparecida na minha área. Aparentemente, a última vez que foi vista estava usando um moletom, shorts de caminhada e uma mochila vermelha. Ela estava desaparecida há 2 dias, mas só foi relatado naquele momento. Eu me preparei, abasteci o que eu podia e segui para a área onde ela foi vista pela última vez. Rodei por cerca de 1h30 e decidi que seria uma boa ideia começar a pé, já que se estivesse em alguma estrada eu a teria visto até agora. Mas antes, avisei a central para enviar uma unidade adicional. Esperei meia hora até a chegada do reforço. O colega que veio era um cara muito legal e eu gostava de trabalhar com ele. Então seguimos por uma trilha conhecida por pessoas que se perdem.
Existe toda uma psicologia por trás de quem se perde em trilhas. Elas costumam se confundir e pensam que um determinado caminho vai levá-las de volta para algum lugar, quando na verdade as leva para mais fundo na floresta, ao invés de voltar para a área de serviço. Normalmente, elas voltam, ou então nós as encontramos. Isso faz parte do nosso dia a dia aqui. Então, não ficamos assustados quando recebemos esse tipo de chamado. É uma rotina do trabalho. Enfim, nós caminhamos por cerca de 1 hora, gritando o nome da pessoa e procurando por pistas. Ao virar uma curva, eu encontrei os restos de um acampamento. Eu gritei pelo meu parceiro e pela pessoa desaparecida. Mas meu colega de serviço não veio ao meu encontro. Eu voltei e ele não estava aonde nós nos separamos. Eu tentei o rádio, esperando uma resposta, mas não houve nenhuma. Então eu comecei a inspecionar o acampamento. Parecia recente, cerca de 1 semana, mas não haviam sinais de novas pegadas ou marcas na lama ao redor da fogueira, exceto de animais. Eu decidi esperar pelo meu colega, pensando que talvez ele também tivesse se perdido. Eu tentei o rádio novamente, perguntando ao oficial se estava tudo bem, mas novamente não obtive resposta. Eu comecei então a observar as árvores, ouvindo por qualquer som que fosse fora do comum. Eu devo ter esperado mais uns 45 minutos pelo meu colega, enquanto andava em círculos ao redor daquele acampamento, mas ele não apareceu. E é claro que eu já estava começando a ficar preocupado. Isso não era procedimento padrão. Eu voltei pela curva da trilha, passando por um pequeno afloramento rochoso, e então ao caminho em que nós viemos, procurando por qualquer sinal dele. Agora eu não estava mais procurando o caminhante desaparecido. Eu estava procurando meu colega de trabalho. Conforme me aproximava da trilha, eu ouvi passos à minha frente. Botas em um caminho rochoso. Imediatamente, eu fui ao meu rádio e tentei novamente. Nada. Então corri na frente para ter uma boa visão de quem estava na trilha. Era um cara com uma mochila vermelha. Ele parecia estar andando de uma forma estranha, sem balançar os braços, sabe? Ele andava como se estivesse fingindo ser um robô. Com licença, senhor. Qual o seu nome? Eu estava a 6 metros dele naquele momento. Senhor? Ele parecia estar me ignorando e ainda caminhava de forma estranha. Ei! Ele finalmente parou e se virou com rapidez que me assustou um pouco. Perguntei a ele se ele era a pessoa que havia se perdido por ali e que estava necessitando de ajuda. Mas ele não me respondeu nenhuma palavra, apenas ficou me encarando. Eu repeti a pergunta, perguntando se ele tinha o mesmo nome da pessoa que estávamos procurando. Mas ele não respondeu nada, apenas balançou a cabeça devagar. Rapaz, eu estou aliviado. Nós estamos procurando por você há um bom tempo. Vamos voltar para o início da trilha. Mais 40 minutos se passaram e ele permaneceu estranhamente quieto. Nós chegamos ao início da trilha e os veículos meus e do meu parceiro ainda estavam lá. Ei, rapaz, você vai sentar aqui, na parte de trás da caminhonete. Você não está preso, fica tranquilo. Apenas relaxe e recobre o fôlego, ok? Depois que ele estava sentado lá atrás, eu fui ao rádio e tentei novamente chamar pelo meu amigo. Só que dessa vez eu obtive uma resposta chiada no alto-falante. Era o meu colega de trabalho. Ele disse: eu encontrei ele no penhasco. Ele está com escoriações, mas eu já fiz os primeiros socorros e ele consegue andar. Nós estamos voltando para o início da trilha. Desculpa por não responder, eu estava fora de alcance. Eu acho que a gente se separou nas bifurcações da trilha. O que eu lembro de ter pensado foi: isso não pode estar certo. Aí eu respondi para o meu parceiro pelo rádio: mas eu também tenho um caminhante que eu achei ser o tal desaparecido. Ele está na parte de trás da minha caminhonete agora mesmo. Houve um silêncio por alguns minutos antes que ele voltasse a falar. Fica com ele, mas pega a espingarda calibre 12 que está no meu Jeep. Por quê? Eu perguntei. Não deixa ele sair do seu lado, não deixa ele sair daí. Eu fui até o Jeep e eu peguei a espingarda, eu conferi se ela estava carregada e eu caminhei calmamente até a minha caminhonete
e olhei pela janela. O homem que eu tinha colocado lá tinha sumido. A gaiola que envolve o banco traseiro estava severamente danificada e dobrada, e a porta do lado do motorista aberta. Eu corri para o outro lado da caminhonete e olhei para a cabine, mas também não tinha ninguém lá. Eu subi na carroceria da caminhonete para tentar ter uma visão e ninguém me pegar de surpresa. E eu fiquei lá por 1h30 mais ou menos, pronto para ver qualquer coisa e qualquer pessoa que se aproximasse. Eu estava completamente aterrorizado, até que finalmente o meu colega voltou com o tal caminhante ferido. E ele olhou para mim e disse: "Você deixou ele fugir? O que você quer dizer com isso?" Eu perguntei, mas ele apenas me deu um olhar de passagem e disse: "Eu te conto mais tarde." Quando o caminhante desaparecido se aproximou, eu tremi. Ele era a cópia do cara que eu encontrei, igualzinho, eles pareciam irmãos gêmeos. Quando nós chegamos à central, eu chamei o meu colega e pedi uma explicação. E ele me disse algo bizarro. "Cara, eu trabalho aqui há mais tempo que você e eu já vi muita coisa estranha. Um dia, enquanto eu estava fazendo uma busca com o cão farejador, eu vi o mesmo cachorro que estava comigo na coleira a uns 4 metros à minha frente, agindo de uma forma estranha. Era uma cópia exata do mesmo cão farejador que trabalhava comigo. Um estava do meu lado na coleira e o outro estava na minha frente, um pouco para fora da trilha. Em poucos segundos ele entrou para o meio da floresta e sumiu. Eu já vi um outro companheiro de trabalho que estava de licença aparecer aqui na central, bem no meio do turno noturno, lá do lado de fora, e começar a acenar para mim com um sorriso maléfico. Quando eu passei pela porta, ele sumiu. Quando ele retornou da licença, eu fui tirar uma satisfação com ele, e ele me disse que não esteve aqui em momento nenhum durante aquela licença. Então, meu amigo, essa floresta aqui é amaldiçoada de alguma forma. Eu só não sei explicar bem o que é, e eu tinha a esperança de que hoje a gente ia pegar aquela coisa. Quer enviar o seu relato? Nos procure no Instagram @oordinário.selvagem. Obrigado por ter ficado até o fim. Por favor, deixe seu like e se inscreva. Até a próxima.